Cleco gravando, a paz de Deus seja com todos. Então eu queria falar da fatídica data de 23 de setembro, que não aconteceu o arrebatamento. Eu olhei um vídeo aqui que vejo o que está acontecendo no arrebatamento de setembro, vejo o que está acontecendo. Que tudo não passou de uma zombaria de Satanás. Tudo não passou de uma zombaria de Satanás. Vamos assistir o vídeo um pouco. Eu vou botar uma parte só. Meus irmãos, vejam comigo o que Deus mostrou a essa irmã sobre o falso arrebatamento que muitos disseram que iria acontecer no dia 23 de setembro, hoje, dia 23 de setembro de 2025. E até agora não aconteceu o arrebatamento, mas veja o que Deus já havia mostrado a ela sobre isso. Então, eu tenho estado realmente preocupada com o que está acontecendo, o engano com a profecia do arrebatamento de setembro, que as pessoas estão dizendo que irá acontecer no dia 23 de setembro de 2025. Então eu tenho estado realmente preocupada, porque muitas pessoas foram enganadas por essas pessoas, esses falsos profetas, que têm proclamado essa mensagem. Eu estava em oração ontem ao Senhor, por volta da meia-noite, e eu pedi ao Senhor, por favor, me mostra quem está por trás disso que está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Senhor, tantas pessoas estão sendo enganadas. Comecei a orar sobre isso e pedir ao Senhor que me mostrasse quem realmente está por trás dessa profecia do arrebatamento de setembro. Depois de orar sobre isso, continuei com o meu tempo normal de oração e terminei. E nesta hora da minha oração, depois eu fui dormir, e quando eu fui dormir, o Senhor respondeu à minha oração e começou a me mostrar realmente quem está por trás da profecia do arrebatamento de 23 e 24 de setembro. Toda essa coisa que está viralizando, isso se espalhou como fogo, como muitas outras pessoas surgindo, crianças, idosos, pessoas que parecem confiáveis e tudo mais. E então eu tive um sonho, e foi um sonho muito sobrenatural, porque foi uma resposta real à minha oração. Então eu vi um falso Jesus parado na minha frente, e ele simplesmente apareceu na minha frente, mas quando eu olhei para ele, soube que ele não era o Senhor. Eu sabia muito bem que não era Jesus Cristo. E eu sabia muito bem que ele estava se apresentando de uma maneira que ele queria ser visto como Jesus Cristo. Então, quando o vi, de repente, ele começou a se transformar. No começo ele parecia completamente um homem, porque, como eu disse, ele estava fingindo ser Jesus. Mas eu sabia que esse realmente não era Jesus. E o Senhor então me disse que esse é o Espírito que governa esse mundo. Esse é o Deus desse mundo, Jesus me disse. Esse é o mesmo Espírito que vocês veem em todas essas coisas, nessas abominações que estão acontecendo no mundo. Essas coisas que estão acontecendo com os movimentos transgêneros. Esse Espírito que você está olhando, ele me disse. Esse é o mesmo Espírito que está por trás dessas falsas profecias do arrebatamento de setembro. Esse é o Espírito, e ele se disfarçou
se disfarçou de Jesus. No começo eu vi assim, e depois ele começou a mudar. Começou a mudar, como se ele fosse um transgênero. E Jesus me disse: este é o Espírito que governa esse mundo. Esse é o Espírito que está por trás dessas coisas que estão acontecendo agora na internet. Toda aquela coisa do arrebatamento de setembro, ou dos 3 dias de escuridão, foi isso que o Senhor me disse, foi isso que Cristo me mostrou. Quando eu perguntei a Ele, e eu pedi especificamente que Ele me dissesse o que está acontecendo, quem está por trás disso, e Jesus então me mostrou. Esse Espírito, Ele me disse, esse é o Espírito que governa o mundo. O mesmo Espírito que você vê é o Espírito que governa o mundo, o reino deles, o reino do mundo, incluindo os transgêneros, as indústrias cinematográficas, todos esses reinos do mundo. Este é o Espírito que está por trás deste arrebatamento de setembro. Foi isso que o Senhor me disse. Veja que Ele não virá no dia 23 de setembro, porque Ele me disse. Ele me disse que não foi Ele que enviou essas pessoas. Não é Ele que está por trás disso. Jesus me disse que é o Deus deste mundo, o Espírito que governa esse mundo, que está por trás disso, por trás do arrebatamento de 23 de setembro. Porque isso não veio de Jesus Cristo. Isso não vai acontecer, eu já expliquei. E isso contradiz as palavras de Jesus Cristo. O que realmente é muito importante eu enfatizar. E naquele sonho o Senhor também me mostrou que isso é uma zombaria. Isso é uma zombaria. E isso é algo que tem me estressado. Eu estava desmascarando isso para dizer que é um desserviço ao reino de Deus. Eu realmente tive que dizer isso. E o próprio Senhor Deus teve que me mostrar. E Ele me disse que é o Deus deste mundo, o Espírito que governa esse mundo, que está por trás de toda essa coisa que está viralizando. Então Ele disse que isso é uma zombaria de Cristo. A intenção é fazer uma piada, um falso Cristo, e se você estiver seguindo qualquer uma dessas tendências, os 3 dias de escuridão, ou o arrebatamento de 23 de setembro, você foi induzido ao erro e seguiu uma falsa luz. Você não está mais seguindo a Jesus Cristo. Se você quer seguir a Jesus Cristo, vá e abra a sua Bíblia. Leia o que Jesus disse. Veja que Ele não virá no dia 23 de setembro. Ele não vai te contar uma data. Então, é muito importante enfatizar isso porque estamos no fim. No fim dos tempos. Esse é um dos sinais do fim dos tempos. Muitos falsos profetas surgirão. E veja como as massas são enganadas. Vejam como as massas são enganadas. Realmente isso parte o meu coração. Ver quantas pessoas foram enganadas por isso. E realmente é chocante. É chocante saber. É chocante saber que as pessoas preferem jogar fora a palavra de Jesus para correr atrás da palavra de homens, só porque dizem que esse homem é muito humilde. Esse homem é muito humilde. Mesmo que isso não aconteça, não vamos criticar ele. Ele parece ser tão humilde. Minha pergunta para você seria: nos 6.000 anos em que a humanidade, em que a raça humana existe, sabemos que Satanás vem enganando a raça humana há 6.000 anos, desde o Jardim do Éden.
Então, quem quiser olhar o resto, é só ver, veja o que está acontecendo no arrebatamento de setembro, veja o que está acontecendo no canal Sonhos de Profeta. Pode ver o resto do vídeo. Então era isso aí, era uma zombaria de Satanás. Uma zombaria de Satanás. O grande objetivo é fazer uma piada. Não foi fácil. Não foi fácil. Era tanta gente sonhando, tanta gente tendo sonho e visão. Aí tudo não passou de um grande engano de Satanás. Um grande engano de Satanás. Pá. Até aquele um que apareceu escrito na prancheta de calendário dele, que era também desse 23 e 24 de setembro. Que ele foi o próprio Satanás que escreveu na prancheta dele. Não foi fácil. Mas então tá. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.